Bom dia, meus amados, graça e paz a todos. Vamos dar início ao nosso devocional matinal. Lembrando que hoje à noite nós teremos o nosso encontro, o nosso culto de doutrina e oração. Convidamos a Igreja do Cristã Evangélica do Siqueira para estar esta noite às 19h30 reunidos. Estamos estudando sobre pessoa e obra de Cristo, que é a Cristologia, e esperamos então que você, membro da nossa igreja, esteja esta noite às 19h30 buscando aprender mais sobre Cristo, mas também temos o nosso tempo de oração, temos o tempo de intercedermos uns pelos outros e também agradecermos a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado. Então, aproveitando aqui o ensejo, vamos iniciar o nosso devocional com oração. Senhor Deus, Pai querido, queremos Te louvar por mais esse dia. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem, Senhor Deus, sempre tem sido bom para cada um de nós. Então nos ajuda, Senhor Deus, a vermos sempre a Tua bondade. Vermos a Tua bondade quando o Senhor diz sim, vermos a Tua bondade também quando o Senhor nos diz não. E entendermos, Senhor Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, daqueles que são chamados segundo o Teu propósito. Entendermos também, Pai amado, que a Tua vontade sempre será boa, agradável e perfeita. Nos dá, Senhor Deus, neste dia, um coração conforme o Teu coração, inclinado a Ti, obedecer e a fazer, Senhor Deus, com que os nossos atos redundem em glória para Ti. Obrigado por esta manhã e pelo tempo que estaremos meditando na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, aleluia e amém. Então, bom dia, meus amados. Temos aqui o irmão Vitor. Com certeza a irmã Nadiane está aí com ele. Deus abençoe esse dia de vocês. Ontem foi aniversário do irmão Vitor. Teve aí um dia muito puxado, mas graças a Deus por mais um dia, por algumas conquistas que o Senhor tem proporcionado a este irmão, também a sua família. Então vamos ler o texto de Jó, capítulo 1, versículo 1 e 2 e depois o versículo 10. Jó, capítulo 1, versículo 1 e 2 e depois o versículo 10, que diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E agora vamos ver o versículo 10. Eu quero ler todo porque eu acho que vai ficar meio sem sentido se nós lermos só esses 3 versículos. Diz assim: Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias e de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: Talvez tenham pecado os meus filhos, blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás: Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, sua casa e tudo quanto tem? A obra de sua mão os abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O nosso
devocional hoje, 27 de agosto de 2020, tem como versículo-chave o versículo 21, que diz: Saí nu do ventre de minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. E o tema do nosso devocional é atitudes para enfrentar o sofrimento. Tenho colegas no ministério e vários amigos que têm enfrentado sofrimento e angústia, seja cuidar de seus familiares com Alzheimer ou com câncer. Dificuldades e sofrimento na vida não faltam, mas é importante estarmos preparados mental e espiritualmente para quando acontecer o inesperado. O patriarca Jó foi um homem íntegro com sua família, abençoada e vivendo com muito conforto, riqueza e saúde. Mas a tragédia e sofrimento bateram à sua porta. É instrutivo examinar algumas atitudes adotadas por ele que lhe permitiram perseverar e passar aprovado pelo fogo do sofrimento. Em primeiro lugar, Jó tinha uma perspectiva realista da existência do pecado. Versículo 5. Ele então sacrificava o Senhor, sabendo que os seus filhos provavelmente poderiam ter pecado. Somos seres racionais e o pecado contamina todas as dimensões de nossa vida, inclusive nossa habilidade de raciocinar e explicar o sofrimento humano. Segundo, ao sofrer tantas perdas, a reação de Jó foi prostrar-se em adoração e afirmar sua absoluta dependência e confiança na soberania de Deus, pois a vida e nosso tempo são presentes de Deus. Quando ele sofreu com feridas e doenças físicas em seu corpo inteiro, sua resposta revela uma compreensão importante. Se Deus permitiu o bem e o mal em sua vida, havia um propósito no sofrimento que não estava óbvio ou aparente, considerou Jó. Ele interpretou sua experiência como uma parte de um plano maior de Deus. Jesus apontou essa realidade com a morte de Lázaro. O Senhor indicou que até no sofrimento e na tragédia a glória de Deus pode ser revelada, como foi na vida de Lázaro. A oração do nosso autor é: Senhor, ajuda-nos a ter uma atitude correta quando tratamos com o sofrimento e a dor, para a glória de Deus. Amém. Muito bem, já levei alguns estudos sobre Jó, e sempre que eu leio esse texto de Jó, vemos aqui a fé deste homem e também o conhecimento que ele tinha de Deus. Vemos que diante de tanto sofrimento, ele perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu tudo que tinha, e ele continua louvando a Deus, continua entendendo que Deus tem um propósito em todas as coisas. E o que é interessante notar é que a história de Jó não encerra com um desespero, com um homem louco, desesperado, depressivo, triste, cabisbaixo, sofrendo. Nós podemos ver que durante todo o seu percurso diante dessa provação, ele sempre buscou Deus. Ele buscou Deus, e para permanecer firme, ele edificou esse momento baseado na confiança que ele tinha em Deus e no propósito de Deus de conduzir todas as coisas como supremo, como soberano. Ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Jó se preocupava muito com o bem-estar espiritual, e quando ele sofreu essa calamidade, ele entendeu que Deus tinha um propósito. Vemos aqui alguma lição importante, fora as outras que já foram dadas. É que muitas vezes nós entramos em desespero quando estamos passando por problemas, e aqui Deus nos dá uma lição maravilhosa. Charles Spurgeon diz que Satanás é o Satanás de Deus, e parece assim uma imagem, uma forma meio grotesca de falar. Mas o que Spurgeon vai dizer neste livro é que
Satanás não faz nada que não seja permitido por Deus. Satanás só mexeu, só atingiu aquilo que Deus permitiu que ele atingisse na vida de Jó. E ele disse: mas a vida de Jó você não vai mexer. E assim Satanás fez. Então, amados, nós não devemos ter preocupações diante das nossas provações. Sabemos que são difíceis, são coisas que muitas vezes nos levam a sofrer. Isso é normal. Mas o que nós precisamos entender é que Deus está no controle de tudo o que está acontecendo na nossa vida. Tudo que está acontecendo na nossa vida vem da parte de Deus. Jó passou por tudo isso porque Jó era um modelo de confiança, um modelo de obediência a Deus. Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó porque Deus sabia que Jó iria glorificá-lo, iria honrá-lo, iria se manter em uma postura de servo amoroso. E embora Deus, amando o seu servo ao ponto de elogiá-lo, ele não o isenta de passar por este sofrimento. Embora Jó fosse fiel e obediente, Deus não livrou de passar por sofrimento. Então, amados, os revessos, as tragédias, as dificuldades podem nos golpear. E não é pelo fato de sermos cristãos fiéis e obedientes a Deus que seremos isentos disso. Mas o que nós precisamos entender é que mesmo em meio dessas dificuldades, Ele quer que nós expressemos a nossa obediência e a nossa fé a Deus. A pergunta que eu quero deixar essa manhã para você é: como você responde aos problemas na sua vida? Você fica perguntando: Senhor, por que eu, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Ou você diz: Senhor, me use nessa provação para glorificar o teu nome. Lembre-se que o nosso Senhor, Ele sofreu para nos dar a salvação. Nosso Senhor sofreu para que pudéssemos ter a vida eterna, para que um dia pudéssemos nos livrar de todos os sofrimentos desse mundo. O nosso Redentor enfrentou o espinho da cruz, enfrentou escárnios e açoites. E que nós, como Cristo, poderemos também enfrentar espinhos. E essa manhã eu gostaria de aproveitar esse momento e louvar a Deus com um cântico que eu gosto muito, para me fazer pensar que diante das provações nós precisamos da graça de Deus. Espinho, Grupo Logos, gosto muito desse grupo. Suas letras são letras que exaltam o nome do Senhor. Louve a Deus se você conhece também. Senhor Jesus, eu não entendo espinho, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça.
Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Se as pontas da coroa feriram o nosso Senhor, nós que somos corpo, sofreremos também. Senhor Jesus, ainda não entendo espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu o aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e creio nisso também. Dá-me mais graça, dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez, faze-me em Cristo outra vez, faze-me em Cristo outra vez, ser mais que vencedor. Um vencedor em Cristo. Então, nesta manhã, você possa meditar no que foi lido, entendendo isso, que as atitudes que nós devemos tomar diante dos sofrimentos nunca deve ser, mas Senhor, por que comigo? Mas sim, Senhor, usa-me diante dessa situação. Que Deus possa abençoar a sua vida nesta manhã. Não sei se você já está passando por alguma dificuldade. Não sei se você irá passar por alguma dificuldade. Mas uma coisa é certa: nós podemos passar pelas nossas dificuldades glorificando a Deus. Então, que você possa se lembrar que o que nós precisamos diante dos espinhos da vida é apenas a graça de Deus, e que você possa lembrar: basta-me a tua graça, Senhor, basta-me a tua graça. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, sabemos que as provações, as lutas, as dificuldades são algo pessoal. Sabemos que para uns algumas coisas são tolices, besteira, mas para outros são grandes sofrimentos, grandes lutas. Cada um, Senhor Deus, tem a forma diferente de passar por cada sofrimento. Mas que diante de tudo, Senhor Deus, que nós conhecemos de Ti, possamos nos comportar como Jó, possamos ser como Paulo e entendermos que precisamos da Tua graça, entender que viemos a este mundo sem nada e voltaremos dele sem nada. E assim, Senhor Deus, entendermos que só precisamos de Ti em nossa vida e que isso é suficiente. Que nada neste mundo, Senhor Deus, seja o motivo da nossa alegria, senão o Senhor. Em nome do Teu Filho amado, Te suplico pela vida de cada irmão, cada um, Senhor Deus. Que o Senhor abençoe e derrame graça sem medida, graça sobre graça na vida de cada um. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém, aleluia e amém. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos. Aguardo os irmãos aqui do Siqueira esta noite, às 19h30, o nosso culto de doutrina e oração. Que Deus abençoe, que a graça e a paz do nosso amado Deus seja derramada abundantemente em suas vidas. Um forte abraço no coração de todos e até amanhã, aqueles que estarão conosco na live, e até hoje à noite os irmãos da Igreja Cristã Evangélica do Siqueira. Que Deus abençoe a todos.